Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC. Olha a gente aqui, todo mundo de rosa, e não foi combinado. Isso é sintonia, pessoal. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um número. 1 bilhão de pessoas estão obesas no mundo. E por causa disso, eu convidei pessoas caras, que eu conheço há muito tempo, para a gente poder conversar sobre obesidade, tirar esse romantismo que muita gente está querendo colocar sobre a obesidade e entender de uma vez por todas que obesidade é uma doença. É uma doença como tuberculose é uma doença como outras doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, também são doenças, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso com a doutora Aline Balucci, que é cardiologista, está aqui com a gente. Você já viu esse rosto por aqui, procura aí que você vai saber, você vai entender muito bem. Tudo bom, doutora Aline? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui falando de um problema muito sério, né? E com outras pessoas aqui maravilhosas, a gente vai bater um bate-papo bem legal e trazer informação importante para todos vocês. Estamos também aqui com a Ilsana Gadelha, que é nutricionista. Ela é nutricionista da Danone Nutricia, Danone Nutrícia, do Instituto Você Mais Saudável. Eu vou te explicar o que é esse Instituto Você Mais Saudável, que para mim é um dos programas, um dos maiores programas de emagrecimento já inventados. Pós-graduada em nutrição esportiva e há 1 ano triatleta do projeto Tri por Elas. Obrigada, Ilsana. Obrigada, eu agradeço o convite. E falando de nutrição, né? Nutricionista, falando de nutrição, não tem coisa melhor, né? Falar de qualidade de vida. A Ilsana é uma ex-obesa, Sim. né? Quantos quilos você chegou a pesar, Ilsana? O meu auge foram 110 quilos. Quanto que você mede? 1,57. 1,57, 110 quilos. Por que a Ilsana está aqui? Além dela ser nutricionista, além de ela trabalhar com essa reeducação alimentar, ela passou por isso. E olha, não foi bom. E ela vai dizer isso aqui pra gente. E o Marcelo Belota, que está aqui, que eu já conheço o quê, Marcelo? Uns 10 anos? 10 anos. Desde que começou o programa Manaus Mais Saudável, que hoje é Você Mais Saudável. Porque esse programa é um programa muito bom e ele não podia ficar restrito só à capital amazonense, só ao Amazonas. Então, é um programa que agora está ganhando o Brasil e o mundo, né? O programa Você Mais Saudável é um programa que, junto com a Bárbara Belota e mais toda a equipe do Marcelo, faz com que as pessoas percam peso e percentual de gordura, a gente vai falar sobre isso, de forma estratégica, com apoio de personal trainer, com apoio de nutricionista, de psicólogo, e como se fosse uma brincadeira, gerando um desafio. O Marcelo é educador físico, personal trainer, e vai falar com a gente também sobre a obesidade hoje. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, minha querida. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, na presença de uma médica incrível, renomada, né? A Ilsana, nossa nutricionista, com resultados assim incríveis, uma das maiores campeãs do programa Você Mais Saudável. E você Márcia, você assim é maravilhosa, você conhece muito sobre isso que nós estamos conversando. Na verdade, não sei nem o que a gente está fazendo aqui, porque você conhece muito bem tudo isso, né? Vocês são os especialistas, eu só estou aqui para conduzir, né? Eu estou conduzindo, então conduzir a gente vai conduzindo. E falando essa questão dessa sintonia de rosa, exato. Eu trouxe uma camisa para você do Você Mais Saudável e rosa, por coincidência, olha. Pode jogar, não tem problema não, joga para cá. Vai chegar até nós. Ui! Porque é assim, gente, eu gosto assim. Essa é a camisa que Por que tá rosa também? É porque é das meninas. É porque essa edição eu fiz o dos profissionais preta, aí o das mulheres rosa e dos homens azul. Ah, então tá ótimo. Mas a gente tá de rosa hoje aqui por pura sintonia. Nenhum deles se conheciam. É muito importante dizer isso, né? Eu acho que a espiritualidade ela tá aí. Eu acredito, né, que exista muito além do que a gente vê do mundo físico. E quando eu vi a Aline na nossa câmera, que a gente tem uma câmera lá dentro da sala para poder ver o pessoal que tá lá na porta, quando eu vi a Aline, eu falei, cara, e eles já estavam lá comigo, eu falei, Marcelo. Aí a Ilsana tá com uma camisa preta com desenhos de rosas, né? Eu de rosa e a Aline também de rosa. Antes de mais nada, obrigada, viu, Marcelo, por estar aqui com a gente hoje. Eu quero disso. Quantas toneladas de peso o Você Mais Saudável já é? São 16
edições e 16 toneladas de gordura. 16 edições. São 16. E tem mais de uma edição por ano, né? Geralmente é 2 edições por ano. 16 toneladas, nossa senhora. Doutora Aline, a doutora Aline, ela é cardiologista e ela está aqui justamente para quê? Para dizer cientificamente, porque quem sabe é o médico, a gente pode ser curandeiro, a gente pode ser rezador, a gente pode ser simpático, de fazer simpatia, mas quem sabe mesmo a história é a doutora Aline. Responsabilidade. Mas é porque assim, eu confio muito curando todo mundo e uso os médicos para nos curar, né? Se ele permitiu que vocês tivessem esse conhecimento, que a Ilsana tivesse conhecimento de nutrição e que o Marcelo tivesse conhecimento também de educação física, não ia ter doutora Aline que resolvesse esse problema de obesidade. Ela ia estar lá explicando, mas ia precisar da Ilsana e ia precisar do Marcelo para poder emagrecer. O que é obesidade? Vamos lá, gente, vamos entender isso aqui. Eu quero deixar muito claro para vocês que estão aí que a nossa intenção aqui não é ofender, não é deixar trauma, não é chatear ninguém, é só porque eu tenho uma preocupação enorme de trazer esclarecimento. A escolha sempre é de quem está assistindo a gente, mas a minha obrigação como jornalista é trazer esclarecimento, trazer clareza para você. Você, de posse com essas informações, apropriado dessas informações, você toma a decisão que melhor lhe couber. Tá? Mas o que é obesidade, Aline? Então, a obesidade é uma doença crônica devido ao acúmulo de gordura no corpo. E isso geralmente acontece por um desequilíbrio, né? A gente tem aqui uma balança, então ocorre um desequilíbrio entre o que você está ingerindo e o que você está perdendo. E ela leva a uma série de doenças, e tem alguns tipos também, né? Tem obesidade que é genética, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a maioria da obesidade é pelo estilo de vida, né? Pelos hábitos de vida. E olha, gente, como a gente fala aqui de obesidade e fala de obesidade como doença, o que é doença? O que é doença? O que é uma doença? Eu não vou explicar o que é doença, né? Porque a doutora Aline está aqui para isso. O que é uma doença? Os sintomas do corpo saem daquela leve indisposição para virar uma doença? O que é? Então, a doença, ela leva a um problema que muitas vezes a gente não consegue reverter, né? Precisa de acompanhamento com medicação, exames, cirurgia, né? E pode levar à morte. Pode levar a um infarto, um AVC, né? Sequelas e morte, né? Então, doenças é tudo aquilo que acontece no corpo humano, que sai da rotina normal, do equilíbrio das funções, dos hormônios, e que te causam sinais e sintomas de desconforto e que, na maioria das vezes, precisa ou de prevenção, ou de tratamento com medicamentos, ou com cirurgias. Exatamente. Isso é doença. E para poder estabelecer direitinho o que é doença ou não, a Organização Mundial da Saúde determinou o que é doença na humanidade e quais são os códigos dessa doença. E aí é que eu trago para você os códigos da doença obesidade. Porque eu quero deixar claro aqui que a obesidade é uma doença, como a adicção é doença, como a pressão alta é doença, como a diabetes é doença. Então, aqui nós temos um Código Internacional de Doença, o que significa CID, Código Internacional de Doença 10E66, que é obesidade. E aqui a gente vê o quê, doutora? Os tipos de obesidade, né? Que a gente estava até falando. A primeira que a gente falou que é em relação à alimentação, né? Então, tem um excesso de calorias e não tem essa queima, né? Essa liberação dessa caloria por medicações, né? E várias outras. O que a gente quer dizer aqui, complementando sobre a gente já definiu o que é obesidade? A gente pode falar das causas, né? E complicações, né? Como a gente falou, tem as causas genéticas, que também precisa ser tratada, não é porque eu já nasci com isso, os meus pais são obesos, todo mundo precisa de tratamento, né? Hoje em dia a gente tem tudo disponível, a gente tem os alimentos, a gente tem as academias ou até mesmo atividade em ar livre, né? Tem os profissionais, cada vez mais as pessoas estão se especializando nisso, então a gente não pode dizer que não tem como, né? Tem a parte psicológica, né? Vale a pena ressaltar que é muito importante também cuidar. Então, o que acontece? A obesidade, quando não tratada, como ela é crônica, então ela vai acontecendo ali constantemente, ela causa uma inflamação no organismo por conta dessa gordura que está ali acumulada. Então, com isso, ela pode levar e vai levar, né? A hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, que é quando há o aumento do triglicerídeo e do colesterol ruim, que é o LDL.
ela pode levar a arritmias cardíacas, a mais conhecida é a fibrilação atrial. Essa arritmia ela é super perigosa porque ela leva o organismo a eliminar, a soltar trombos. Então, pode levar a um AVC, a um infarto, leva a problemas ortopédicos, né? Problemas de articulação, leva a Isso. problemas emocionais, depressão, né? Tem uma- Ansiedade. Então, assim, desregula tudo. E o Sana, como você se sentia quando você estava com Estava acima do sobrepeso? peso. Falando, não é fácil, né? Tudo isso exatamente falou. Essa questão óssea, dessa questão de articulações, mobilidade. Eu trabalho como representante comercial. Eu me movimento muito. A dificuldade que eu tinha de subir escada, chegava já ofegante, a dificuldade de carregar as coisas, estar me locomovendo, eu sentia isso. Um dos pontos que não tem a ver com relacionado à doença, mas tem a ver a questão emocional, de que eu escolhi, eu acho que é uma sensação melhor hoje, eu escolhi a roupa que eu quero usar. Antes eu não podia, eu escolhi a roupa que dava em mim. Então, mudar isso não tem preço, é questão mental. Fora a questão de saúde mesmo, de bem-estar, sabe? Eu sentir bem, dormir bem, acordar bem, conseguir fazer atividade física, era maçante, muito maçante fazer uma atividade física, maçante, eu ia ali na esquina. Então, são coisas que o sobrepeso, a obesidade traz pra gente, esses malefícios, mal-estar, na verdade. E como é que a atividade física, Marcelo, você que é o idealizador de um programa que fez com que 16 toneladas se escoassem aí ralo abaixo, porque foi quanto as pessoas que participaram do Você Mais Saudável já perdeu até agora. Como é que você enxerga a atividade física em todo esse contexto? 16 anos, alguma das pessoas que emagreceu no programa voltou a engordar? Voltou. Muitas Essa vezes pessoa que voltou a engordar parou de fazer atividade física? parou, exatamente. É isso que eu ia falar. As pessoas elas entram no programa e pensam que é uma varinha de condão, né? Então, durante aquele programa, emagreceu e vai ficar magro o resto da vida. Aí a pessoa para de fazer atividade física, volta a comer errado e automaticamente a pessoa volta a engordar, porque como a doutora Aline falou, né, é uma balança, essa balança é calórica. Então, tipo assim, você tá comendo coisas erradas e você não tá mais queimando. Se você for ver, a evolução da Ilsana, eu acompanhei todo esse processo e ela está sempre evoluindo, sempre treinando cada vez mais, né? Melhorando, evoluindo na sua atividade física. Então, como ela está evoluindo na sua atividade física, tudo nela está evoluindo, está melhorando. E é impressionante como a Ilsana eu conheço desde criança. Eu conheci a Ilsana, eu era uma criança também na época que a Ilsana era criança. A Ilsana era muito mais criança. Eu já tenho a menina que trabalha agora aqui, gente, a nossa produtora, meu Deus, ela ainda era um óvulo naquela época, né? Ela era um óvulo, gente. Então, enfim, a Ilsana, ela casou com o Fabrício. E o Fabrício também era gordinho. Ele fez alguma coisa ou ele só começou a praticar atividade física também? Triatleta agora. Triatleta. Ele foi comigo. Olha, ele entrou quando a comigo. Ilsana... Por livre e olha espontânea só como pressão. é isso, Aline. Quando a Ilsana fez a bariátrica, ela precisou fazer a bariátrica, porque ela tentou tudo para poder emagrecer, e a gente diz aqui, como a doutora Aline falou, né? A obesidade ela é uma doença que ela passa por fases, e vários tratamentos para a obesidade. Como todas as doenças, também tem vários tratamentos. Até chegar ao cirúrgico. Aqui nós vemos Ilsana. Aqui nós vemos uma massa muscular aqui no ombro da Ilsana. Eu não posso deixar de comentar isso. E aí a gente percebe como que o hábito de uma pessoa da casa modifica o hábito da família toda. Eu cheguei uma vez na casa dela e estava o Fabrício, de terno e gravata, ele é advogado. Eu tenho outro advogado também que pode me socorrer no caso da menina lá, tá? E atrás da bicicleta. Aí teve uma vez que eu estava na casa dela e estava sendo com um shortinho todo colado. Eu falei, Fabrício, que shortinho é esse? Short de ciclista. E indo fazer triatlo. Então, quer dizer, olha como a Ilsana... isso aqui foi um dia antes da cirurgia, né, Ilsana? Foi. E ela aqui toda profissional, cara, fazendo bonito. Então, a atividade física é o segredo para você não recuperar o peso. Seria isso, Marcelo? Com certeza, Marcelo. Quem se manteve magro hoje no programa, manteve atividade física? Manteve. Eu tenho, tipo assim, a dona Neide, uma senhora de 73 anos. Ela começou a fazer atividade com 65 anos. Nunca tinha feito nada na vida. Tá aí ela, a dona Neide.
A dona Neide eliminou 23 anos, 23 quilos eliminou. Me eliminou 23 anos também. E ele eliminou 23 anos. 53. Exatamente. E depois que ela emagreceu, que ela começou a fazer atividade física, ela já fez 2 maratonas. Olha só. Maratona, 42 Entendi, quilômetros. Tá melhor que Muito muita gente orgulho, nova. cheia Eu de me lembro energia, que ela, com 65 anos de idade, ela ganhou a primeira medalha. Ela tava chorando, emocionada. Aí eu, por que é isso? Tá assistindo uma coisa? Aí ela, não, porque eu nunca ganhei uma medalha na minha vida. E ela Tá ganhou em todas as 5 corridas. quilômetros. Tá em todas as corridas. 5 quilômetros. Aí ela chorou ganhando a primeira medalha. E hoje ela tem mais de 100 medalhas. Nossa. Eu tenho medo, porque às vezes eu não sou muito de correr, eu sou mais de praticar musculação do que fazer exercício aeróbico. Aí eu tô correndo, aí passa a dona Neide. Aí eu viro pra Robson e falo, olha aí, a dona Neide tá passando agora, já é a terceira volta dela, mulher, que não terminou nem a primeira ainda. Vai gerar piada dessa natureza. É mais ou menos piada dessa natureza. Traz pra mim a estatística agora, a pesquisa do 1 bilhão de obesos. Gente, 1 bilhão de obesos na humanidade. 1 bilhão de pessoas em todo o mundo estão obesas. Nesse período de 1990 a 2022, olha, a taxa de obesidade mais que dobrou entre as mulheres, passou de 8,8% para 18,5% e quase triplicou entre os homens, de 4,8% para 14%. E as crianças e adolescentes, a taxa cresceu cerca de 4 vezes, saindo de 1,7 para 6,7 entre as meninas e para 9,3, saindo de 2 para os meninos. 4 vezes. E olha, os pais são diretamente responsáveis pelos obesos do futuro. É isso, né, Aline? Porque a criança que sai do desmame, lá pelos 6 meses, quem é que faz a introdução alimentar dessa criança? Ela come o que tem na casa dela. E quem compra o que tem na casa dela? Os pais, São os né? pais. E quem é o exemplo também de tudo, né? Da alimentação, da educação, né? São os pais. É isso mesmo, dona Aline. Tem um programa, né? Sim. A gente lida com muita gente, né? E vira e mexe aparece os pais, pô, ajuda aí meu filho e tal, a emagrecer, isso e aquilo, blá, 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 que eu só pego a partir de 10 anos, né? Sim. E aí a pessoa chega lá com 10, 12 anos e acima do peso. E aí os pais querem a solução. E os pais estão gordinhos também? Aí eu falo bem assim, aí os pais ainda chegam falando bem assim, olha, come muito sanduíche, muito biscoito, muito isso, muito refrigerante, todo tempo tá tomando refrigerante em casa. Aí eu sim, quem é que trabalha e quem é que vai no supermercado comprar tudo isso para dentro de casa? Exatamente. Ah, sou eu. Então, é você que tá errado, é você que tá engordando seu filho, o seu filho tá obeso por causa de você. Então, assim, as pessoas ficam assustadas, porque realmente, É um de choque fato, de realidade. é um E tem choque que de fazer isso, tem que dar 2 tapas mesmo, a pessoa vai para um lado, vai de leste a oeste, norte a É sul. uma coisa poder óbvia, mas mudar. parece que é difícil de enxergar. Não é fácil, se fosse fácil, né? Não teria isso que tá acontecendo, esses números, mas a gente tenta dar o exemplo. Quando eu vou no supermercado, não é fácil. Por exemplo, fruta, verdura, a gente tem que estar toda semana no supermercado comprando. Toda Porque ficar semana. comprando comida industrializada, que tu deixa lá meses, né? Já tá ali pronto. Fazer lancheira da escola, fazer lancheira. O que eu vou botar na lancheira delas? É super difícil. Mas eu boto um ovo cozido, compro até aquele ovo de codorna, faço um bolo com aquelas farinhas Aveia, novas. banana. Mas é exatamente esse isso. ponto, é o trabalho que as pessoas não querem. Eu acho que pela Exatamente. vida também buscam alternativas práticas, né? Não querem ter um trabalho até mesmo de fazer sua Sim. alimentação, suas refeições diárias e para crianças também. E elas já Né? chegam É. falando, mas mãe, o coleguinha tá comendo Cheetos, o coleguinha já compra na lanchonete da escola, que escola, faculdade, não tem nada. Saudável. A gente procura uma barrinha, alguma coisa, não Sabe tem. por que não tem? Porque estraga fácil. E além de estragar rápido e estragar fácil, porque eu estou falando de comida saudável, natural, frutinha e tudo mais, as pessoas não consomem, porque não têm o hábito de consumir Não, isso. e o custo? Mas Quanto é que é também- uma coxinha de galinha, né? Um salgado, e quanto é uma Quando barrinha vai de pra uma cereal opção dessas? mais saudável, Isso. torna-se mais É cara, caro né? do que... né? Mas também, Márcia, são hábitos. Hábitos. Por exemplo, eu já fui em N aniversários. Chego no aniversário, tem cerveja, refrigerante, mas não tem um suco, não tem uma água, não tem nem água no aniversário. É só refrigerante.
Então, são hábitos que as pessoas que estão promovendo o aniversário têm que ter, no mínimo, água. E outra, no mínimo água, porque eu não bebia refrigerante há 10 anos, mas eu descobri que eu estava tomando uma água saborizada que virou refrigerante, mas já cortei também de novo. Eu tenho um compadre que está dizendo, eu estou há mais tempo sem comer, sem tomar refrigerante do que você. Eu falei, por que, Márcio? Porque eu estou há 24 horas sem tomar refrigerante. Tu acabou de tomar água saborizada. Eu falei, mas eu tenho 10 anos para trás. Mas, enfim, água. Vou para o aniversário, tomo água. Porque até o suco, se ele tiver adoçado, eu não tomo. Sim. Porque se Geralmente você é com adoçar o suco com açúcar, você acabou o suco. Então, eu tomo água. Aí eu comia lá um salgadinho, assadinho, eu não como frito. Aí eu escolho um salgadinho assadinho, 1, 2 ou 3 no máximo. Não gosto muito de salgado. Com água. Então, assim, até qual é o tamanho da sua desculpa? Porque a gente sabe que quem malha, quem é atleta, quem dá valor para musculação, quem está ali querendo baixar percentual de gordura, leva marmita. E faz a marmita no domingo. Entendeu? Fica o domingo todo cozinhando. Meu Deus, mas eu só tenho domingo para descansar. A gente está falando de saúde aqui, tá? Eu não estou falando de lazer, eu estou falando de cuidado da sua alimentação e com a saúde. E aqui a gente tem a obesidade de jovens sobe 90% no Brasil. 90%. Sabe por quê? Na minha época, eu vou dizer que na minha época, eu acho que eu sou a mais velha dessa mesa, 45 anos. Na verdade, mais velhas. nós estamos Não, tu equilibrados. Tu tem quanto, Eu tenho Marcelo? 45. Na nossa época, eu ainda subia em goiabeira. Eu comia goiaba, levava sal e comia goiaba com sal. Sal não pode, mas gente. Comia goiaba com sal da goiabeira. Subia na mangueira, que tinha um quintal. né? Jambo, Com sal, Brincava na rua. caju, que tu pegava verde ainda. Caju. Então, quer dizer, pra Manga. tu comer, tu Esse gastava ponto é caloria. essencial. Elas que não sabem, as crianças de hoje em dia não sabem andar de bicicleta. Não sabe. Não, as crianças Não. brincavam, nós brincávamos. Faz que eu brincava na rua, mas hoje as crianças não vão pra rua. É dentro de casa, E nisso é elas dentro de um queimavam quarto, não é nem caloria, dentro né? de casa, é dentro do quarto, né? Com ar-condicionado Com ligado. Aí vem a ar-condicionado. conta de luz. É. E tá vendo? É efeito rebote isso aí. Não, É o vamos efeito descer, borboleta. vão daí, tem patins, patinete, bicicleta. Isso a gente investe o dinheiro nisso, né? Nesses brinquedos. E em livros, pode pedir que o papai e a mamãe compram. Tem que estimular. Mas é a atividade física o segredo. E a pandemia também trouxe essa piora, né? Na questão das crianças ali ficarem mais reclusas, né? Mas a Pois é, pandemia mas já durou passou. 9 meses, durou 12 meses. Já passou. Aí tu quer me dizer que uma pessoa que passou uma vida fazendo coisa errada vai culpar um ano de Isso, pandemia, é. 2 Sabe o anos que a de gente fazia na pandemia? pandemia? Eu comprei aquele tapete de pilates e comprei esses programinhas, ou até no YouTube, né? Hoje em dia tem muito acesso, tem um exercício ali de graça pra você assistir. E comecei a fazer aula de pilates, yoga, essas coisas. Eu parei, a minha filha até hoje faz. Ela pega o tapete, vai lá, a minha filha é mais nova. Então, assim, eu até hoje no Exemplo, consultório né? ainda escuto alguns É, efeitos da pandemia, mas É, não desculpa, dá. porque eu vejo que eu tenho pessoas que são malhadas, que eu olho assim e falo, cara, eu queria ser assim, mas eu tô disposta a pagar o preço. E leva a marmita, faz comida, trabalha em 2 empregos, malha de madrugada, acorda 5 horas da manhã. Dedicação e Exatamente, esforço, se né? pagar o Isso daí. preço. Num programa a gente tem muito isso. As pessoas olham o resultado de uma outra pessoa e já chega na consulta assim, o que que ela fez? O imediatismo. Primeiro ponto, o que que ela fez? O que ela tomou? Não é o que ela, se ela fez, Sim. mudou a alimentação ou tá na atividade física. O que ela tomou? E eu falava, não tomou nada. Não acredito. Eu quero tomar alguma coisa. Sim. Quer algo imediato e não quer pagar o preço daquela pessoa que teve o resultado. Então, as pessoas que mais têm resultados é a que não abandona, até a que continua com o resultado, não abandona o profissional, não abandona a nutricionista. Eu digo, não abandona, não me abandona, mas abandona. Emagreceu, a grande maioria emagreceu, teve o resultado e não busca mudar aquilo, tudo que a gente ensinou ali para sim. mudança para a vida. Sim. Não é para Para só que seja para perder permanente. 5 pesos, ou 5 quilos, 10 quilos. Não, para a vida toda. A gente Não é pra trabalha essa perder mudança, peso. mas as pessoas não querem dar continuidade. É para perder peso pro casamento, é para Isso. perder peso pro Uma carnaval, viagem, pro pra aniversário. Mas foi o que É. você falou, as pessoas têm que fazer atividade física e alimentação saudável, tudo equilibrada, como se já incluir isso na rotina delas, não rotina. só por um período, tem que se tornar algo natural. Natural, não tem que ser sacrifício, não tem que ser só por um período. Tem que ir deixando de maneira leve. E por isso que é bom o acompanhamento com o nutricionista e com o personal, porque ele vai fazer de acordo com a necessidade daquela pessoa, vai individualizar.
Para, Exatamente na isso. melhor maneira possível, botar no dia a dia dela o que ela vai poder comer, o horário, qual horário que ela vai poder malhar, o tempo de exercício, tudo isso. Tem a Tem que fazer individualização. como fosse um trabalho, É, né? isso. Eu tenho os alunos que mais têm resultado, eles pensam da seguinte forma: cara, eu vou para academia como se fosse o meu trabalho. Eu tenho que ir todos os dias, então todos os dias eu tenho que ir para Compromisso com academia. ele mesmo. E falando sobre essa questão que o mundo está ficando obeso, que o Brasil está ficando obeso, Manaus é a capital número 1 da obesidade. Manaus é a capital número 1 da obesidade. Eu já tinha visto, eu já tinha escutado falar desse estudo. Nós conversamos sobre isso, né? Quando a gente conversava lá no programa. Manaus é a capital da obesidade. Uma capital que tem peixe, com uma vasta extensão territorial, com agricultura, com alimentos que dão o ano todo. Claro que o nosso Tucumã, eu sou apaixonada por Tucumã, eu como Tucumã também. o tempo todo. Tem época, mas nós temos várias frutas, mas ainda assim Manaus é a capital obesa. Mas assim, Márcia, não é questão do Tucumã, não é o Tucumã que faz mal. Não, Na verdade, o Tucumã ele é bom, né? Porque tem fibras, etc. Na verdade, é uma cultura que nós temos. Cultura, por exemplo, farinha, né? É uma coisa que são poucas as cidades que têm, né? Então, já está errada aí a questão da farinha. Muita gente é apaixonada por tapioca, né? Mas é questão de conhecimento. A tapioca, uma tapioca de 100 gramas, ela é mais calórica do que 2 pães francês, né? e se Aí tu que- meter ovo no pão, tu salva o pão. Tira o bucho, mete um ovo lá dentro, 2 ovos lá dentro, tu salva o pão. Tô Exato. mentindo? São Não, algumas é isso mesmo, estratégias, são algumas estratégias. Por exemplo, você quer deixar a tapioca extremamente calórica, que eu aprendi com a minha nutricionista aqui, o que é a situação? É você colocar, por exemplo, chia e ovo, né? E não colocar manteiga, Na não verdade, colocar diminui queijo. isso glicêmico, né? da Sim, tapioca, sim. né? Então, assim, Colocar são algumas fibras, mudanças, são conhecimento. O que está faltando é transmitir conhecimento. E é isso que eu acredito muito forte que o poder público ele tinha que agir dessa forma. Mas nós estamos aqui, o poder privado. Nós somos o poder privado. Isso aqui é o poder privado atuando para isso. Porque quando aqui a Ilsana fala sobre índice glicêmico, se você não sabe o que é índice glicêmico, escreva aqui embaixo, eu não sei o que é índice glicêmico. Escreva. Agora você vai escrever, peraí que eu já sei. Índice glicêmico é a rapidez com que a glicose chega no seu sangue. Não é isso, É Ilsana? exatamente isso. Então, quando tu come uma tapioca pura e simples, ela é carboidrato puro com alto índice glicêmico, porque vai chegar rápido no teu sangue. E o que é açúcar no sangue? É gordura. Vai virar gordura. Se você não gasta, vai virar gordura. Me corrige aí, tá, doutora? Me corrige aí, o Sana e Marcelo. Exatamente. Quando tu joga dentro proteína, o estômago precisa de mais tempo para digerir aquela proteína. Então, a tapioca vai ficando lá dentro. Ela não vai cair na tua corrente sanguínea rápido. É por isso que ela diminui a velocidade com que chega o índice, o açúcar na tua corrente sanguínea. Abaixa o índice glicêmico da tapioca. Agora comente aí embaixo. Agora eu já sei o que é índice glicêmico. Eita, palma pra Márcia. Aí, 10, hein? Tirou 10. Não sou nutricionista, mas eu sou curiosa. Explicou É, perfeitamente. Curiosa da Mas minha vida. perfeitamente. De uma maneira bem clara, bem né? simples também, E né? curiosa das da vida pessoas dos outros entenderem, também. né? Também sou curiosa da vida dos outros. Mas, tu entende? Não dá pra você ficar sentado no sofá se fazendo de vítima e dizendo, eu não sei, eu não sei, eu vou para nutricionista, aí não tenho dinheiro para pagar nutricionista. Não, e diz, é mais caro, mas é caro, Aí, né? Gente, aí eu ia compra entrar nesse pizza. ponto. É caro Mas pagar é o personal, caro. é caro ir pro nutricionista, é caro ir na consulta com o cardiologista, mas o remédio mais vendido é aquela injeção para emagrecer. E quanto que é? O novo que lançou aqui, já estão querendo comprar lá nos Estados Unidos, R$5.000, R$3.000. Exatamente. Isso não é caro, É. né? E tudo. Buscam essas Então, gente, é alternativas, né? prioridade, Não, entendeu? são São prioridades, escolhas. E a A gente não atividade- pode fazer por eles, né? E a gente atividade E é o ajuda. básico que funciona, a alimentação básica que funciona. Os meus maiores resultados eu pego, no primeiro mês é onde eu tenho mais resultado. E o que eu faço? Eu mudo o básico ali da alimentação, o que tá errado. E já dá Aí tu resultado. Já dá resultado ali. Impressionante. E eu sempre busco colocar alternativas que a pessoa consiga fazer. Sim, Porque tem profissionais que botam 5 páginas, 10 páginas. Quem vai ler? sim. Não, eu digo porque eu também. Quem vai ler? tiver coisas que desenho, também pra não mim vai é precisar melhor. colocar em Não, prática. e Se tiver colocar em figurinha, prática. pra mim é aí melhor. a pessoa tem que ter essa sensibilidade de
entender o dia daquela pessoa Sim. e o que eu posso mudar e encaixar na rotina. Porque isso Exatamente. facilita também. Sim. E é o básico. É trazer o que tá ali no dia a dia, o que a pessoa consegue fazer. Porque quando tu tá com fome, tu vai buscar qualquer coisa. Tu quer Sim. comer, tu quer saciar tua fome. Se tu não tiver estratégias ali pra te ajudar no dia a dia, fica complicado. Então, E você precisa ter estratégia na sua casa. É tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Como é que você torna o difícil fácil? Tenha frutas à sua mão. Como é que você torna o fácil difícil? Não leva para casa doce, não leva para casa refrigerante, não leva para casa. Você está no momento de reeducação. Se aquilo para você é uma compulsão, se aquilo para você é um deslize, tu vai ter em casa o teu deslize? Tu vai ter em casa aquilo que te tira do eixo? Não dá. É por isso que a marmitinha, a famosa marmitinha, ela é tão... É a sensação e é o que mais dá certo. Sim. Porque todo mundo programa a comida e leva a marmitinha pra rua, e vai na bolsa, sai com a tua garrafa d'água e sai com a tua marmitinha. Porque é o único jeito que você tem de controlar o quê? De tornar fácil o difícil, que é achar uma alimentação saudável na capital mais obesa do Brasil. Cheio de coxinha. Isso é verdade, Márcia. Cheio de coxinha por aí nas esquinas, esfirra. Para tudo tem estratégia, né? Sim. Inclusive para atividade física. Porque a pessoa, não tenho tempo. Cara, cria uma rotina de fazer, não consegue fazer 1 hora, faz 20 minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias, começa a criar uma rotina, o corpo começa a pedir mais e automaticamente você vai evoluindo. O importante é, de fato, você começar, você sair do sofá, né? sair de casa. Eu digo que quando a gente chega cansada do trabalho, eu falo que eu nem me escuto. Eu vou já trocando de roupa, já vou e saio. Quando eu chego e faço atividade, eu falei, ai, que bom que eu fiz. Ai, Cara, que sensação de ai, missão que sensação cumprida. eu fiz, eu vi. É se desafiar, não é, é difícil. Sim. A gente tá cansado, tem a rotina pesada, mas chegar e falar, não, aquele é minha terapia, aquele é minha saúde ali. É o meu momento. É o meu dia- momento, é meu dia cuidado, que é eu o meu não quero. autocuidado. É. Tem dia que o pessoal, Marcelo, tu gosta de atividade física? Pô, Marcelo, tu é apaixonado por isso, todo dia tu tá... Cara, mas tem dia que eu não quero, tá, pô. É a questão da disciplina. É disciplina. Né? Tem dia que eu não quero sair de casa, mas eu vou pela disciplina, pelo hábito, porque eu preciso ir, né? Porque Eu vou aquilo dizer- ali é meu remédio, a atividade é meu remédio. Eu li o livro Correr, do Drauzio Varela. E o Drauzio Varela, vocês sabem muito bem, ele é um médico que é o consultor da Rede Globo, ele está ali sempre falando sobre doença, ele é médico e tudo, e ele é corredor há mais de 20 anos. Ele é corredor há mais de 25 anos, ele já correu várias maratonas na França, na Inglaterra, no Brasil, no mundo todo, Drauzio Varela. Não sei se ele faz musculação, porque ainda tem esse ponto também, que eu não sei se eu dou essa notícia para você agora ou se eu marco para um outro podcast, a tal da musculação. Vamos lá, vamos falar primeiro de emagrecimento. Inclusive, musculação é fundamental para emagrecimento. Mas vamos falar do Drauzio. E o Drauzio diz, são mais de 20 anos correndo. Toda vez que eu levanto, que eu sento para calçar o tênis, eu tenho vontade de não ir. Quando eu li aquela parte do livro, eu falei, meu Deus, toda vez que eu sento e calço o tênis, eu tenho vontade de não ir correr. Mas eu nunca me dobro a minha vontade. Eu vou e corro. É o que a Yussana falou. Se parar para pensar, a cabeça da gente, o nosso cérebro, ele gasta 25% da nossa energia. Então, nós temos 100%, todo dia a gente acorda, né? Se você dormiu bem, acorda com 100% para gastar. 25% você gasta no pensamento, na decisão, nas escolhas. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que isso? Será que aquilo? Então, é por isso que você tem que diminuir as suas opções de escolha. É por isso que tem tanto CEO que veste sempre a mesma roupa com a mesma cor. Então, se você começar a travar com a sua mente uma discussão, eu vou... Não, mas não vai não, dorme um pouquinho mais. Tu tá gastando energia. A probabilidade de você não ir vai aumentando a cada minuto. Tô falando bobagem? Aline? Não. Pra isso também tem estratégia, Márcia. Pra isso também tem Vai de estratégia. calcinha e sutiã, cara. Sai Sai de cueca de casa e sai correndo. Eu sou que nem o Drauzio também. Se eu for colocar o tênis em casa, me dá uma preguiça tão grande. O que eu faço? Eu vou de sandália mesmo, pego o tênis, coloco dentro do carro e coloco o tênis lá no local da corrida. E outra Isso coisa, aí também Meu é Deus. poder outra de hábito. estratégia, outra estratégia que eu faço. Outra estratégia que eu faço para mim e para a equipe. Eu marco com a turma um horário. E aquele horário, quem não chegar no horário, eu fico bravo, eu fico com raiva. Eu me programo para mim chegar no horário, eu quero que todo mundo chegue no horário. Porque você fazer atividade sozinho, você se sabota. Você corre, não, vou correr ali 5 km. Aí você correu 2 km, tá bom já.
Mas quando você marcou meta, E a dona né, se Neide passa comprometeu. pela gente, correndo 5 e tu ainda tá no primeiro, tu fala, dona Neide já passou por aqui, vocês ainda estão aí, bora pegar a dona Mas, Neide. deixa eu te falar que nas corridas, ele sabe, nas corridas eu ficava no fundão. Eu era da bagunça, eu ficava bagunçando, eu caminhava. E aí, sabe o que eu Levada fazia? pagode, né, A dona dona Ilsana, Neide né? passava, sabe, tipo, a dona Neide passava e dizia, eu tô anotando, eu tô aqui do você mais saudável, eu tô anotando quem tá passando. Não era, é porque eu não corria, eu não conseguia correr. 500 metros eu não conseguia correr, trotar. Sim. Eu saí do zero mesmo. E o treino, ele é tão incrível, tão fantástico a evolução. Aí o Sana era o último, era o patinho feio. Aí ela foi treinando, treinando. ali, longe. O Fabrício, o marido da Ilsana, ele era junto comigo lá na frente. Aí, Ele não tinha medo de passar vergonha, né, Fabrício? Fabrício já tava com sobrepeso aí, nessa época. olha só o que foi que aconteceu. Passou uma menina, olhou o ele, Fabrício, todo aí a mundo, Ilsana ele falou, "Não vou comigo, ficar pra só trás." que eu era o cara mais disciplinado. Eu e a Ilsana, nós fomos os mais disciplinados. A Bárbara e o Fabrício, eles eram os talentosos, sabe? Aqueles que não precisam fazer Chego lá muito, na prova. né? Chega na prova e arrebenta. Eles eram os talentosos. E eu e a Ilsana os mais esforçados. Aí o Fabrício junto comigo. A Bárbara logo atrás e lá no fundão, a Ilsana e a tropa do fundão. O que foi que aconteceu? Eu, mais disciplinado, evoluí e fui lá pra frente. O Fabrício ficou junto com a Bárbara. A Ilsana veio, engoliu a Bárbara, engoliu o Fabrício, engoliu todo mundo. E só não engoliu porque eu continuei treinando. A disciplina, né? E aí acordou o Fabrício acordou. Opa, pera lá. Não vou perder. Eu fechei o ano com tempo menor que o dele. É. Não, ele ficou doido. Não, eu não acredito. Ela É passou porque, de mim meu porque eu filho, era talento não. sem esforço. O esforço supera o talento, meu cara. Sim. É nisso que eu me apego, Aline. Não, O eu esforço fiz, supera o talento em tudo. O esforço supera o talento na matemática, na física, no trabalho. O esforço Eu sempre entrei, não supera o sabia talento. nadar direito, toda desengonçada, não sabia nadar direito, não sabia correr direito, pedalar então. E aí eu falei, eu não vou desistir. E aí era a sensação de cada vez mais eu conseguia, eu chorava todos os dias. O sabe- primeiro mês eu chorei todos os dias. Mas não pra desistir, eu falei, eu sei que tá difícil, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Quando eu fiz 5K, 10K, o 21K, terminei o ano com 21K, sem parar, correndo os 21K. Então pra mim, assim, foi o auge, assim, Sim. da minha vida. Senhora, eu acho E fenomenal. tudo isso que aconteceu ano passado, que ela ficou na frente do Fabrício, do marido dela, o que foi que aconteceu? Esse ano é o cara mais disciplinado, ele. Ele é o cara mais disciplinado, E mais ele focado, é o cara que tá mais ele evoluindo. entendeu, com a minha evolução, ele entendeu, o Marcelo falando, que ele precisava treinar. Da onde eu saí? Se eu não estivesse treinando, eu não ia conseguir, se eu Estaria lá estivesse ali até hoje. confortável. Então ele entendeu, cara, se ela conseguiu, eu tenho que treinar também. E ele foi ficando pra trás. Eu que era o AIS, não tô mais do AIS, eu tô o quê? Né? Agora, me diga uma coisa, doutora Aline. O coração, e aqui eu tô falando com a cardiologista, né? O coração suporta um corpo pesado? O coração suporta um corpo obeso? Não. Aqui a gente está mostrando uma foto para você de como é que fica um coração com obesidade e um coração saudável. Eu não estou falando aqui de um corpo pesado por musculação, com a prática de exercício físico, porque a condição de saúde é completamente diferente de uma condição de saúde de um corpo obeso. Esse é o coração de um corpo obeso. O que é esse amarelinho aqui ao redor? Então a gente vai falar desse lado aqui, tá? Que é o lado saudável. Você consegue ver o músculo do coração, as artérias do coração, né? Que se chamam as artérias coronárias. E do outro lado é uma capa de gordura envolvendo o músculo cardíaco. Então você imagina o coração, que é um músculo que precisa contrair e relaxar a vida inteira, né? Trabalhar para bombear sangue para o corpo todo, com uma capa de gordura em cima dele, ou seja, um peso que não é para ter, né? Um peso a mais para ele trabalhar mais, se esforçar mais, não é para ter. Começa aí. E esse acúmulo de gordura, ele pode se acumular tanto em cima do coração, causando um peso, quanto nas artérias, dentro das artérias do coração. Então, o que isso vai levar? Insuficiência cardíaca, que é quando o paciente não consegue, o coração dele não consegue bombear sangue para o corpo todo, né? Ele começa a ficar insuficiente.
doença arterial coronária, que nada mais é do que placas de gordura dentro das artérias do coração. Então, essa placa de gordura se deposita dentro dos vasos e vai levando à obstrução leve, moderada e importante, que já é o infarto, né? Quando oclui 100%. Hipertensão arterial, porque ele começa a trabalhar muito, ele tem que vencer esse peso, ele tem que vencer essa pressão, então a nossa pressão sobe, leva a hipertensão arterial. Isso, e arritmias cardíacas, né? Que a mais conhecida é a fibrilação atrial, que pode levar a trombos, levar a infarto e AVC. Isso a gente está falando só da parte do coração, né? Ainda tem as outras partes. Porque a gente já falou aqui o esqueleto humano, ele é capacitado para segurar um corpo, levar um corpo com um determinado peso. Aqui, minha gente, nós estamos falando de uma vida normal em que você coloca no seu caminho a atividade física, a musculação, e quando você ganha massa magra, eu estou falando aqui de massa gorda, massa corporal gorda, que é essa que a doutora Aline está falando, e massa magra, que é para você que está em casa, não chegar aqui no meio da nossa entrevista e falar assim, mas tem gente que é muito malhado e que é super pesado. E essa pessoa que é super pesada, o coração dela está aguentando? Qual é a diferença do pesado com massa magra e o pesado com massa gorda? A diferença é que a gordura ela causa uma inflamação no organismo, ativando vários hormônios ruins, células ruins, inclusive predispõe a câncer, né? Quem tá acima do peso, quem tá com obesidade, tem mais predisposição a câncer de mama, câncer de cólon e câncer de pâncreas, de rim, entre outros, né? E uma coisa é o músculo que atrai sangue, né? Oxigênio, energia, coisas boas, né? Ativa coisas boas, hormônios bons. E outra coisa é a gordura que causa essa inflamação e aumenta e predispõe a todas essas doenças que a gente acabou de falar. E quando eu conversei nas últimas vezes que eu conversei com os meus médicos sobre musculação, porque hoje musculação está na minha vida como o ato de escovar dente, ele disse, quando você faz musculação, você consegue ganhar até massa óssea. Ou seja, você ganha cálcio, você consegue desenvolver o seu esqueleto. E protege também, né? E protege o E esqueleto. protege. o esqueleto. Deixa um esqueleto em pé, ele vai cair, né? Ele não consegue se sustentar. Quem é que sustenta o esqueleto é exatamente a musculatura, né? Sim. Então, quanto mais músculo, mais você consegue sustentar sua musculatura. Inclusive, tem um estudo que diz que pessoas com mais de 60 anos que malham, né, vai evitar diversos tipos de doenças exatamente por causa disso, né? Porque se você tem atividade física, tem massa muscular, na parte inferior é o que vai te sustentar, né? Se você vai perdendo essa massa muscular que é normal com a idade, automaticamente você vai acabar tendo que ficar numa cadeira de roda e os problemas Mais não- fácil de ter fraturas, mais né? fácil, exato. Caiu, quebrou. Isso. Caiu, quebrou, exato. Porque não tem músculo e porque não tem a capacidade óssea suficiente para E poder até quando aguentar você aquele peso. precisa fazer uma cirurgia ou sofreu um acidente, um exemplo, a tua recuperação é muito mais rápida quando você tem músculo, né? Você tem Exato. uma recuperação A gente muito viu mais aí o rápida. Kaique Brito. Todo mundo disse que o Kaique Brito só sobreviveu porque ele estava com a condição física dele impecável, Impecável, cheio de músculo, né? E que aguentou toda aquela porrada do acidente que aconteceu com ele no Rio de Janeiro. Então, a recuperação é mais rápida, você tem um corpo saudável para ter uma recuperação. A gente passou aqui da consequência da obesidade, a doutora Aline já falou, é a imagem 5. Mostra para mim rapidinho a consequência da obesidade, só para saber se a gente tocou nesse ponto. Vê para mim aí, Lu. Aqui está como imagem 5, aqui, consequências da obesidade. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui não tem como a gente fugir disso. Tem gordinho, tem obeso, saudável, tem sobrepeso, uma pessoa com sobrepeso que é saudável, que a gente pode dizer, aquele ali não tem problema nenhum de saúde, ele é saudável. Ou ele é um acúmulo de condição física que vai ter uma hora que a conta vai chegar. Então, a gente tem um fator que a gente não comentou ainda, acho que a gente falou pouco, a genética, né? Mas é difícil a gente ter um obeso que não tenha alguma alteração. E eles, às vezes, se enganam muito realizando exames de sangue, falando, mas o meu colesterol deu normal no meu exame de sangue. O exame de sangue não mostra o colesterol depositado no coração, depositado no fígado, que é a esteatose hepática, né?
nas artérias cerebrais, aqui no cérebro, os vazios podem acumular gordura aqui também. Do sono dele, só por ele já estar com esse acúmulo de gordura, durante o sono vai ter hormônios que ele vai produzir menos, né? Então, a qualidade do sono dele não vai ser reparadora. Ele tem mais predisposição a ter asma, apneia do sono. Então, assim, a parte emocional que a gente já falou, né? Nas mulheres, a infertilidade. Né? Um sobrepeso e uma obesidade é uma pessoa inflamada. O tempo já todo. Tira o do tempo todo. normal, né? Do Isso, saudável. Exatamente. E isso tudo, gente, para que a gente veja esses vídeos que a gente olha aqui. Aí eu quero que, por favor, a Lu coloque aqui para mim a imagem 9 da Thaís Carla e do Caio, que são 2 influencers que vão para a rede social, se postam numa condição corporal desse jeito e diz assim, passando na sua timeline muita gostosura. Passando na sua timeline, e aqui eu estou falando com muito respeito, a gente está aqui com profissionais conversando, passando na sua timeline, são pessoas bonitas realmente. São pessoas com rosto bonito, são pessoas que a gente vê que tem um cuidado com o cabelo, né? Que tem uma certa vaidade. Mas é saudável viver desse jeito? Não, até porque aqui a gente está falando de saúde, não de estética o tempo inteiro, né? Vamos deixar isso bem claro. Só olhando essa imagem, a gente já diz que essa circunferência abdominal aumentada, essa protrusão já dá um problema na coluna, tá? Então, provavelmente, se fosse fazer uma ressonância de coluna deles, tem sim alguma alteração aí, né? Problema pulmonar, né? Até a capacidade da caixa pulmonar de respirar por conta desse peso, né? E de também atingir aqui o diafragma, tá comprometida, não é igual de uma pessoa que não tem esse depósito de gordura no corpo, né? Isso assim, e o joelho, já as articulações, né? Já dá pra gente falar também da E me corrija se eu estiver errada, quando a gente fala aqui de cavidade abdominal, de circunferência abdominal, a gente está falando o quê? Do local onde o coração está. Então, quanto maior for aqui o teu tórax, é isso? Não, circunferência abdominal é a medida aqui mesmo na altura do umbigo. É quanto está protuberante, isso, é a protuberância. Isso, porque a pior gordura que tem é essa gordura que é da a visceral. abdominal. Que é a gordura abdominal. Risco, né? Essa maior circunferência, doenças cardiovasculares. Porque o coração não consegue trabalhar para... O bombeamento é para o corpo todo. Então, olha só como já aumenta a área que ele tem que bombear, ele né? tem que dar conta. Isso. E essa inflamação aqui dessa circunferência abdominal aumentada, dessa gordura acumulada aqui, foi o que a gente já citou, que aumenta o risco de infarto, de AVC, de câncer, porque essa inflamação atrai células ruins, hormônios ruins. Então, só por isso, eles já têm mais risco de ter um AVC, um infarto e câncer. Fora essa assim, compressão nos órgãos. Se você chegar... eu faço muita biopedância, né? Sim. E se fizer a biopedância deles, a biopedância vai dizer, a máquina vai dizer que eles têm aí 80, 90 anos de idade, né? É verdade. Então, assim, por quê? Porque o risco de doenças está exatamente nessa gordura visceral, que está enorme. Sim. E eles podem estar se sentindo bem, sem dúvida, podem estar se sentindo bem, só que a conta vai chegar. Sim. Uma hora a conta chega. E a Thaís Carla chegou a fazer, inclusive, uma música dizendo, não é seu corpo, você não tem que opinar. Foi um hit do carnaval nesse ano de 2024. Você não tem que opinar. Ele é seu corpo, você não tem que opinar. E nesse clipe, eu pedi para colocar só um pedacinho, e nesse clipe ela coloca, no meio do clipe, várias pessoas com vários tipos de corpos. Né? Coloca uma cadeirante lá e tudo. Não tem nada a ver com o tipo de corpo. Essa conversa que a gente está tendo hoje não tem nada a ver com o fato de você ter uma perna de um jeito, o braço com outro desenho, o cabelo mais comprido ou mais curto, a cor da pele. Não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de crianças, de jovens e adolescentes que olham pessoas como eles, aqui eu vou pedir para nem colocar mais as fotos deles, tá, produção? Que olham pessoas como eles, com 1 milhão de seguidores, como a Thaís Carla tem 2 milhões de seguidores, que admira a arte dela, porque ela é uma artista, agora ela faz vários entretenimento, né? Ela faz brincadeirinha com roupa e tudo, faz vídeos e tal, legal. Mas olham isso e dizem, é normal ser gordo, é normal ter sobrepeso. É o hit do momento.
Então, a minha intenção ao trazer o dado de que hoje o mundo tem 1 bilhão de obesos, trazer uma médica para dizer que o corpo sofre com obesidade. Obesidade não é estilo de vida, obesidade é doença. E aí a gente tem a Sabrina, que para mim, ela sim eu sigo. A Sabrina eu sigo. A Sabrina para mim é um exemplo de força de vontade. A Sabrina era mais magra, e a Sabrina ganhou peso, e ela diz aqui, ó, a gente tem como colocar o áudio dela, Rafa? Eu sei que vai sair um pouquinho ruim, mas não tem problema não, depois. Não tem como colocar? Tem um áudio aí. Que ela diz, obesidade, eu quero que você entenda que não é normal. Física, que você se sinta viva. Você vai conseguir seus resultados e vai conseguir vencer a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial. Procure ajuda. Procure alimentos que você se sinta bem. Admire a vida. Procure uma atividade física que você se sinta viva. Você vai conseguir seus resultados e vai conseguir vencer a obesidade. A obesidade é uma Pronto. Ela está abordando como uma doença e está estimulando a tratá-la, né? Então é completamente diferente. Sigam a Sabrina. Não vou falar mais nada, que é para não dizer que eu estou incentivando. Isso aqui é uma pessoa responsável. O que as redes sociais trouxeram, aqui eu quero falar de um assunto muito sério. O que as redes sociais trouxeram, canais no YouTube trouxeram, o acesso de pessoas que antes não podiam falar para a massa, eram influentes apenas no seu convívio, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, eram os reis e as rainhas do baile, da escola, o mais popular da escola. Hoje, arregimentam a massa, falam para milhares, milhões de pessoas. Então, cuidado com quem você escuta, cuidado com aquela pessoa que você ouve, cuidado com as pessoas que você segue, o que elas estão dizendo. Não romantize uma doença. Não romantize o que o mundo todo diz que não é saudável. Você está castigando o seu corpo. Você pode até dizer que é bonito, que você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar, sim, com tudo aquilo que você não pode mudar. Porque quando a gente fala de fator genético, eu me lembro muito do Dr. Barak, que ele diz, nascer com a genética é nascer com uma arma descarregada. Você é que vai ter que colocar uma bala ali dentro daquela arma. Porque senão a gente perde o nosso livre-arbítrio. Se eu for condenada a ter a genética da minha mãe, do meu pai, da minha família, eu estou condenada a ser uma pessoa acima do peso, mesmo que eu queira, com meus hábitos, ser magra. Não acredito que você perca o seu livre-arbítrio por causa da genética. Se fosse por isso, a gente não tinha uma humanidade evoluindo e mudando o tempo todo, como diz as leis de Darwin e de Mendel, que disseram, houve uma evolução, houve uma mudança. Houve uma mudança por causa de hábitos e por causa de costumes nos milhares e milhares de anos que se passaram. Então, não aceite isso. Eu digo isso com muita responsabilidade porque é minha obrigação. Levanta, Luciana. Ok, obrigada. É minha obrigação como jornalista, como comunicadora, dizer para você, se tem médico aqui dizendo que não está bom, tem nutricionista que estudou a faculdade toda dizendo que não está bom, personal trainer, educador físico dizendo que não está bom, não vá na corda de pessoas que não estudam, que não têm o conhecimento científico que eu trouxe hoje aqui para o debate para você, porque essa é a minha responsabilidade, trazer esse conhecimento para o debate, trazer a experiência de pessoas que tinham sobrepeso e que hoje têm uma vida muito melhor. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena emagrecer? Com certeza. Próprio Marcelo, que eu conhecia há mais tempo, emagreceu também, Marcelo. Valeu a pena? 7% de gordura? Muito. Eu tava com 25%, hoje estou com 7% de gordura. 7% de gordura. Eu, que já cheguei a ter 28%, 32% de gordura, hoje tenho 20% de gordura. Tô perdendo para ti, mas calma lá. Tá só começando. A Aline, que não só diz no consultório que exercício físico é para a vida, como pratica exercício físico, eu te sigo desde aquele dia. Coraçãozinho coreano para você. Obrigada. Tá? E sei que, se você é um profissional da saúde, pague o preço da sua escolha. Pague o preço da sua escolha. Se você escolheu ser profissional da saúde, pague o preço da sua escolha. O que é pagar o preço da sua escolha? Diga para o seu cliente o que você vive.
É o que exemplo, você né? faz, o exemplo. Dá um exemplo, É. né? Quero agradecer muito a Ilsana que veio hoje aqui comigo. Obrigada. Obrigada, o Marcelo. Obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Ilsana, quer deixar arroba, quer deixar contato? Porque o Robson chamou minha atenção na semana passada, porque eu não tinha pedido, não pedi teu arroba, não pedi nada. Vamos lá. Preparem os arrobas, porque deixa que eu pergunto. Está terminando. Quer fazer alguma consideração? Eu acredito, assim, que a nutrição ela é um pilar fundamental. Só que sozinha ela não funciona. Precisa da atividade física, precisa desses profissionais agindo de forma multi, né? Até mesmo a cardio, né? Direcionando, precisa alimentar, mudar a alimentação, direciona para o nutricionista, direciona para o personal a atividade física. Não adianta buscar, até falar para as pessoas, buscar fórmulas mágicas, isso não existe, é mudar a alimentação. São 2 pilares fundamentais que trazem um pilar também que é fundamental, que é a questão mental. Se eu estou me alimentando bem, se eu estou ali absorvendo direitinho de nutrientes, praticando atividade, a minha mente também está bem, né? Então, eu acho que é extremamente importante trabalhar esses pilares e pensar qualidade de vida não só a curto, mas a longo prazo. Como é que eu vou estar na velhice? E pensar de forma diferente. Não pensar agora, né? No meu corpo agora, sim. Mas como eu quero estar na velhice, né? E pensar também nos pequenos. Nós pais, né? Pensar nos filhos, pensar... Quando você pensar em ter filho, engravidar, já pensar como eu vou cuidar do meu filho. Não só a parte ali da estrutura em si, Do chá de mas, baby, chá de panela, o chá revelação. mas da alimentação. E nunca pensar, quero economizar, vou economizar onde? Na alimentação do meu filho? Vou tirar alguma coisa? Não. Pelo contrário, é um investimento. Você está investindo na saúde do meu filho. É como Principalmente a diz um parte amigo cognitiva. meu, Márcio Vidal, que é meu contemporâneo lá do Japií, né? Ele diz assim, plano de saúde não é de saúde, é de doença. O plano de saúde verdadeiro é uma boa alimentação e uma boa prática de atividade física. Agir de forma preventiva, assim, não para resolver o problema. Eu preciso prevenir, eu não quero ter o problema, né? Não quero ter a doença, para poder assim agir. Arroba Yugadelha. Yugadelha, arroba Yugadelha. O Lucas vai colocar aqui embaixo para você, tá? Marcelo Belota. Plano de saúde é o você mais saudável. Plano de Eu acho saúde é a também. união, né? A união desses profissionais, né? É a inspiração um no outro, né? E o programa Você Mais Saudável é exatamente isso, é a união de N profissionais. O que eu via isso, quando eu criei esse programa, foi exatamente isso. Né? Um profissional querendo se meter no outro e tal, e falando mal do outro. Eu já faço o contrário, eu uno. Eu falo bem assim, vá no cardiologista, a pessoa me procura, eu falo logo, vá no cardiologista, vá no médico, verifica como é que tá sua taxa hormonal e etc. Eu indico logo, vá numa nutricionista, para que a gente possa fazer um trabalho adequado, correto, né? Inclusive até eu indico, né, muitas vezes para a pessoa ir no quiropraxista para alinhar sua estrutura óssea, sua coluna direitinho, porque se você estiver bem, a minha parte na parte física é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né? Então, assim, parabéns a todos vocês, parabéns, Márcia, por promover tudo isso. E nosso arroba é Marcelo Belota, né? Arroba Marcelo Belota lá no Instagram. E o do Você Mais Saudável é Instituto Você Mais Saudável. Instituto Você Mais Saudável. Arroba Instituto Você Mais Saudável. Lucas vai providenciar tudo isso. A doutora Aline Balucci, que eu pensei que era uma cardiologista tímida, quieta, calada. Quando eu olho lá, uma criadora de conteúdo excepcional. Entendam, Márcia, defina criador de conteúdo. Criador de conteúdo é toda aquela pessoa que simplifica, educa, entretém e facilita, tá? Isso é criador de conteúdo. Criador de conteúdo não é só o que faz o entretenimento, não é só aquele que diverte, que faz rir, não. O criador de conteúdo é aquele que explica, é aquele que educa, é aquele que facilita e que simplifica. E a Aline Balucci faz tudo isso. Arroba de Aline Balucci. Antes do arroba, faça Eu as vou pegar considerações. o que eles falaram que é super importante. No consultório, quando eu termino de fazer tudo o que eu preciso para o paciente, e aí ele fala, mas doutora, que atividade física eu posso fazer? Mas doutor, o que eu quero comer? Eles já querem que eu seja nutricionista e o educador físico junto. Calma, gente, né? Eu já fui psicólogo aqui, cardiologista. Já vá no nutricionista, eu posso falar aqui rápido coisas que vocês precisam, né? Fazer, mas assim, para individualizar e dar mais detalhado, vá com o personal e vá com o nutricionista. Então, é importante, assim, o acompanhamento multidisciplinar. E o cardiologista é importante porque eu preciso checar o coração dele se ele está bom para fazer o exercício físico, né? E dar as orientações se precisa de algum remédio para
melhorar colesterol, né? Alguma coisa do tipo. E em relação ao que você falou de prevenção, é a minha bandeira que eu levanto no consultório. As pessoas têm que entender que elas não têm que esperar a doença já estar instalada ou elas sentirem alguma coisa. Já vá fazer tudo isso, já procura o cardiologista, já procura fazer atividade física e fazer uma alimentação já para prevenir e envelhecer com saúde e qualidade de vida, né? Então, era isso que eu tinha para dizer aqui. O meu @ é Aline Baluti Cardio. BALLUT. 2 L's, tá? E, para encerrar, porque eu sou atrevida e eu me meto no assunto da vida dos outros, porque eu já disse que eu tenho curiosidade, inclusive da vida dos outros. Teu joelho tá doendo? Tá com dor na coluna? Tá com sobrepeso? Não tá com dor no joelho? Não tá com dor na coluna? Acabou aqui. Levanta do sofá e vai fazer uma caminhada. 10 minutos. Posso falar isso? Pra começar, pode. Se você está sem fazer nada, faz uma caminhada, 10 minutos. Na última das hipóteses, das alternativas, tu não conseguiu fazer nada na tua vida, caminha 20 minutos, 30 minutos. Pronto. É melhor do que nada. É melhor tu fazer 50% do que tu fazer 0%. E outra, se gordura doesse, não tinha obesidade no mundo. O problema é que Verdade. gordura não dói, Verdade. né? Não dói agora, dói depois. Né? Dói Na hora depois. que tu tá tentando queimar na academia. Dói, sai rasgando tudo, até a alma. Obrigada a todos vocês que vieram. Esse foi mais um programa Deixa que eu pergunto. Meu @ é @marcelasmaia, o @ da rede, @rede MLC. Sigam todos, por favor. Façam perguntas aqui. Quaisquer dúvidas, deixamos os @ aqui dos nossos especialistas, dos nossos profissionais. Eu tenho certeza absoluta que eles, além de criar conteúdo, vão tirar as dúvidas de vocês. E se não tirarem, falem comigo no privado. Perguntei lá da doutora Aline, a doutora Aline nunca me respondeu. Eu duvido. Respondo sim. Marcelo Belota também e o Sana também, porque só senta gente aqui nessa mesa, nessa cadeira, só chega gente aqui nessa cadeira. Que é, garota? É para poder chamar a Pra gente atenção, sentar ó. na mesa. Não é para sentar na mesa, só encosta aqui nessa mesa, gente de bom coração, de boa ação e de boa vontade, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Este foi mais um Deixa que eu pergunto. Faça sua pergunta e deixa comigo, porque eu pergunto para você, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima.